Olá, bom dia. Meu nome é Amanda. Irei ministrar para vocês a matéria de Direito Empresarial. Iremos conversar hoje sobre a teoria geral e um pouquinho da evolução histórica dessa matéria, como ela chegou a existir. Bom, como o direito empresarial se tornou um sistema organizado. Desde a antiguidade, vários povos, principalmente, podemos usar o exemplo dos fenícios, eles usavam a atividade comercial em grande escala, porém essa atividade ela não era bastante difundida e organizada, conforme nós encontramos hoje em dia. Posto que a mesma ainda não era submetida às normas e princípios específicos, mas sim um direito comum dos cidadãos e aos usos e costumes vigentes em cada região. Por exemplo, existência de legislação na Idade Antiga, tais como o Código de Manu na Índia, Código de Hammurabi da Babilônia e Direito Civil Romano. O que isso quer dizer? Cada região específica, onde aquela população utilizava em grande ou menor escala a exploração do comércio, a rotatividade comercial, eles utilizavam diferenciados códigos de acordo com sua legislação específica. Pegava algumas legislações de um determinado código, outras legislações de outro tipo de código e atribuíam a atividade comercial. Não existia uma legislação específica como existe hoje o direito empresarial para disciplinar o comércio naquela época. Porém, tais legislações não eram suficientes para disciplinar, organizar e dar funcionalidades às operações empresariais. Por quê? Existem N situações comerciais e para que ela possa ser legislada, essas situações elas possam ser disciplinadas de certa forma, ela precisa de fato ter uma legislação voltada para ela. É necessário que haja um estudo por trás da confecção, da edição dessa lei, para que essa legislação específica ela possa disciplinar essas N relações empresariais que possam surgir entre essas relações comerciais. Partindo das informações trazidas até aqui, pode-se presumir que não houve um direito comercial na mais remota antiguidade. Um exemplo dos fenícios, que era um povo que praticava o comércio em grande escala, eles não possuíam, como eu já exemplifiquei no slide anterior, eles não possuíam uma legislação específica para esse fim. Eles não possuíam uma matéria que disciplinasse o direito comercial em específico. Eles usavam diversas legislações, eles pegavam diversas legislações e atribuíam a diversas situações que iam acontecendo no seu dia a dia para poder disciplinar vários tipos de situações que eles iam vivenciando naquele meio. Direito comercial como um sistema autônomo. O direito comercial como sistema autônomo só veio a desencadear-se na Idade Média, na medida em que o fomento das relações comerciais encontrava-se tão consolidado na sociedade que os comerciantes passaram a se organizar em corporações com o intuito de definir as regras e diretrizes que deveriam balizar o desenvolvimento do comércio. Porém, por quê? Na Idade Média foi um momento em que, de fato, começaram a surgir esse sistema de importação, de exportação em grande escala de produtos entre diferenciados países ou regiões, e o comércio começou a, de certa forma, se tornar mais globalizado. Então, o povo daquela época, de diversos países, eles notaram que havia necessidade de existir uma matéria que disciplinasse essas relações empresariais de uma forma unificada,
ou seja, que ela disciplinasse, que existissem regras unas que, de certa forma, disciplinassem todas as relações de forma globalizada, para que não houvesse divergência entre essas operações intercambiais. Por exemplo, as fases do direito empresarial. Para a gente entender um pouquinho mais como ocorreu essa evolução até chegarmos a nosso atual direito empresarial, é interessante que a gente entenda um pouquinho sobre a fase subjetivista e, posteriormente, a fase objetivista, e após a fase subjetivista / objetivista, que é basicamente uma mistura das duas fases, que foi nessa terceira fase que nos fez chegar ao nosso hoje chamado direito empresarial. Bom, primeiramente, a fase subjetivista foi uma fase que teve o foco no sujeito, ou seja, o caráter mercantil de uma relação jurídica qualquer era definido pelos aspectos subjetivos, ou seja, pela qualidade do sujeito. O que isso quer dizer? As relações, elas não eram caracterizadas pelo objetivo daquela compra e venda, por exemplo. Ela era caracterizada pela pessoa em que eu estava fazendo aquele negócio, ou seja, essa fase ela era bem caracterizada pela época que a burguesia ela dominava a sociedade. Entende? Essa fase subjetivista, ela basicamente foi criada e ela foi comandada pelos burgueses. Desse modo, naquele tempo eram considerados os sujeitos do direito comercial, ou seja, os burgueses. Os particulares, especialmente os comerciantes e mercadores, que eram os burgueses, se uniram e começaram a regular suas relações por meio de normas próprias. Essa associação de mercadores eram as famosas corporações de ofícios, que se uniram para elaborar normas que seriam aplicadas aos membros daquela determinada associação. Ou seja, para ser considerado burguês, eles necessariamente eles tinham que se cadastrar de uma forma assim, eles haviam de se inscrever nesse instituto criado por essa instituição de comerciantes e mercadores. A chamada lex mercatoria ou jus mercatorium, que são expressões em latim, que significam lei de mercado, são um conjunto de normas no âmbito das corporações de ofício. A lei do mercado é ditada pelas partes interessadas. O que é isso? Esse conjunto de normas elaboradas no âmbito das corporações de ofício. As corporações de ofício eram os burgueses e eles elaboravam essas normas de acordo com as suas particularidades no comércio e de acordo com o que fosse em benefício próprio, entende? Eles elaboravam essas normas não visando a expansão do comércio, eles não elaboravam essas normas considerando a relação comerciante-consumidor. Eles elaboravam essas normas única e exclusivamente visando o benefício dos comerciantes. O sistema da lei de mercado se aplicava aos comerciantes que eram devidamente matriculados às corporações de ofício, como eu já falei anteriormente. Só eram considerados burgueses, só eram considerados parte dessa corporação de ofício, esses comerciantes que se cadastravam, se matriculavam nessa corporação. Objetivação do direito comercial. Após a fase subjetivista, que tinha o seu foco nos sujeitos envolvidos, o direito comercial passou por um período de objetivação. Esse período teve seu início em meados do século XVI até o ano de 1807, que iniciou-se com a criação do Código de Comércio francês. Nesse período, observou-se que as normas das associações eram muito mais eficientes e os julgamentos muito mais adequados do que aquele realizado pelo Estado. Sendo assim, a lei de mercado começou a ser aplicada não só ao sujeito comerciante, que eram aqueles inscritos nas corporações de ofícios, ou seja, os burgueses,
mas sim a todas as relações comerciais. Objetivação do direito comercial, ou seja, por mais que aquela pessoa praticasse a atividade comercial e ela não fosse devidamente inscrita nessa corporação, nessas associações, essas legislações elas seriam devidamente aplicadas àqueles comerciantes. Essa legislação ela não valia apenas mais só para a burguesia, que eram os considerados burgueses da época. Eles valiam tanto para os grandes comerciantes quanto para os menores, que eram aqueles que não cumpriam com os requisitos básicos para se matricularem devidamente nessas corporações. Fase objetivista, que é aquela que ocorreu entre 1807 e 1942. A fase objetivista da evolução histórica do direito empresarial se deu com a edição do Código de Comércio francês, codificação napoleônica, que aconteceu em 1807. Após a edição do Código de Comércio francês, as relações mercantis passaram a ser reguladas pelo Estado. O Código passou a regular o comércio e não necessariamente a atividade de um comerciante. Com o desenvolvimento econômico e o próprio desenvolvimento da sociedade, o mundo entrou em uma nova fase geopolítica. O surgimento dos Estados nacionais, monárquicos, absolutistas, que não aceitavam que o outro ente produzisse e aplicasse o direito. As corporações de ofício perderam a força com o surgimento dos ideais de liberdade e igualdade. São características da fase objetivista. Direito comercial e direito civil claramente separados, autônomos e independentes, ou seja, o direito comercial era um direito e o direito civil ele era inseparado, aplicado às relações societárias, o direito comercial apenas ao comércio. Especificidade do direito comercial. Teoria dos atos do comércio, o próprio ato do comércio, que caracterizava a profissão dos comerciantes. Caracterização do direito comercial pelo objeto, comércio, e não pelo sujeito comerciante. Monopólio da jurisdição pelo Estado. Perda da força das corporações de ofício. A teoria dos atos de comércio não conseguiu se sustentar, sobretudo após a Revolução Industrial. Isso porque a teoria dos atos de comércio restringia a conceituação de direito comercial, gerando uma desigualdade de mercado. Ou seja, a teoria do comércio não conseguiu se sustentar, sobretudo após a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial ela surgiu para dar igualdade, para trazer mais igualdade aos empregados, em relação à igualdade de sexo, a proteção no ambiente de trabalho, a segurança no ambiente de trabalho para evitar os acidentes de trabalho, que começou a crescer com a maior quantidade de maquinário dentro das empresas e a falta de orientação no manuseio desse maquinário. Então, esse direito comercial, que era aplicado que somente ele poderia ser aplicado às empresas, ele não comportava todas essas relações que estavam ali contidas nas pessoas jurídicas, de fato, e ele não trazia a responsabilidade jurídica que aquelas empresas elas deveriam em relação aos seus empregados, a terceiros de fora daquela empresa, aos fornecedores, aos seus credores, aos seus devedores, etc. Então, ele perdeu a força justamente por isso, porque não existia essa igualdade em relação às suas relações jurídicas. Ela apenas tratava das suas relações intercambiais, ela não contemplava todas as situações que uma empresa geralmente enfrenta no seu dia a dia. Isso porque a teoria dos atos de comércio restringia a conceituação de direito comercial, gerando uma desigualdade no mercado. Fase objetiva e subjetiva. Bom, nessa fase que é uma mistura das duas fases anteriormente exemplificada aqui por nós, após a Revolução Industrial, o mercado se mostrou mais complexo e a teoria dos atos de comércio se tornou uma ideia ultrapassada. Em 1942, foi editado o Código Civil Italiano.
O direito comercial deixou de regular uma atividade específica, que é o comércio, para regular uma forma de se exercer uma atividade, ou seja, a empresa. Uma das características dessa fase foi a unificação do direito privado em um único código, ou seja, ele basicamente uniu o direito civil com o direito comercial. Bom, pessoal, é válido salientar que no direito civil, geralmente ele traz todas as relações, ao menos a maioria das relações que possam acontecer entre sociedade. Como, por exemplo, obrigação de dar, de fazer, de reparar um dano. E o direito comercial, como já foi falado aqui anteriormente, ele trata apenas das relações intercambiais entre empresas, a questão do pagamento, do repasse de impostos, de tributos ao governo, e entre outras situações meramente comerciais. Então, o que foi feito? Para gerar esse direito empresarial, foi feita a fusão do direito civil com o direito comercial, porque uma pessoa jurídica, que é, no caso, uma empresa, ela é uma pessoa jurídica, ela tem seus direitos e obrigações para com seus funcionários, ela tem seus direitos e obrigações para com terceiros envolvidos nas suas relações, seja comerciais ou até mesmo se o funcionário de uma empresa lesa alguém no exercício da sua função, quem geralmente é responsável por essa ação deste funcionário é a pessoa jurídica, a empresa. Então, partindo desse princípio, que eles acharam por melhor, digamos assim, unir o direito civil e o direito comercial para criar, digamos assim, o que chamamos hoje de direito empresarial, para só assim podermos contemplar toda essa relação empresarial, que é o ato constitutivo de uma empresa, a relação da empresa para com seus funcionários, dentre esses outros exemplos que eu trouxe até aqui. O direito comercial não perdeu sua autonomia, pois a unificação foi meramente formal. Materialmente, cada ramo do direito, que é o civil e comercial, manteve suas características, seus princípios e seus institutos jurídicos próprios, ou seja, a fusão do direito civil com o direito comercial, nesse sentido, não fez com que o direito civil deixasse de existir, não fez com que o direito comercial deixasse de existir. Eles apenas utilizaram dispositivos de um e de outro para que esses dois institutos jurídicos pudessem disciplinar as relações empresariais. Conceito de empresa e empresário. Empresa é uma atividade econômica organizada. O empresário é quem exerce profissionalmente essa atividade. Ou seja, empresa e empresário são indivíduos distintos. Dessa forma, o significado de regime jurídico empresarial foi ampliado. Para que uma atividade empresarial seja considerada como tal, não se leva em conta o ato praticado, desde que esta atividade seja considerada como uma atividade econômica organizada. Em 1850, foi editado o Código Comercial, que se espelhou no Código de Comércio francês, que surgiu durante o período objetivo, quando prevalecia a teoria dos atos do comércio. Com a edição do Código Civil em 2002, o Brasil abandonou a teoria dos atos de comércio e adotou a teoria da empresa, se espelhando no Código Civil italiano de 42. Empresário é quem exerce a atividade econômica organizada. Aqui, trago uma indagação. Empresário, o empresário de uma empresa e o sócio de uma empresa significam a mesma coisa ou não? Mais para frente a gente vai responder essa pergunta. Antes disso, vamos conceituar de forma mais abrangente o que vem a ser empresa para a legislação e para legisladores. Empresa é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços,
Uma empresa, ela necessariamente não precisa vender bens. Às vezes, uma empresa, ela só presta serviços, como, por exemplo, uma empresa de fotografias, né, que trabalha com fotografias. Aquela empresa apenas captura imagem de momentos especiais de pessoas. Ela não precisa necessariamente trabalhar com a prestação de bens para outras pessoas. Ela pode apenas prestar serviços. Ou ao contrário, ela pode apenas vender bens a terceiros. Evidentemente, atividade aqui não significa um ato isolado, mas uma série predeterminada e coordenada de atos visando uma finalidade produtiva. O que isso quer dizer? Em uma empresa, não existe só o ato de entregar alguém e receber o dinheiro de volta. Em uma empresa é necessário organização de estoque, em uma empresa é necessário balanço mensal do que entra e do que sai, financeiramente falando, balanço anual. Numa empresa é necessário que os funcionários, cada qual saiba onde, por exemplo, na maioria é assim, cada qual saiba em que setor daquela empresa ele vai trabalhar, qual a sua função que ele vai exercer, ele sabe o que ele deve vender, o tipo de serviço que ele deve prestar para aquelas pessoas que procuram aquele serviço ou aquele bem. Então, a empresa ela não se resume apenas em vender o bem. A empresa ela também não é só aquele prédio. A empresa, além do prédio, ela é o que está dentro daquele prédio, em que aqueles funcionários estão ali para prestar aquele serviço, para receber aquela clientela, para vender aquele bem ou para prestar aquele serviço. E por trás daquilo tem vários outros atos que a tornam, juridicamente falando, uma empresa, que a gente vai aprender com mais profundidade em sala de aula. Evidentemente, atividade aqui não significa um ato isolado, mas uma série pré-determinada e coordenada de atos visando uma finalidade produtiva. O termo empresa vem sendo empregado em inúmeros sentidos, principalmente no de estabelecimento empresarial, em face do emprego inadequado do termo de legislação civil, comercial, trabalhista e fiscal. O conceito de empresa universalizado passa a ter sua compreensão dificultada, ou seja, o conceito de empresa é algo tão amplo que, de certa forma, ela é até um pouco dificultosa para que a gente possa pôr em palavras o que vem a ser uma empresa. Conceito econômico de empresa. Conceito econômico vindo da economia política, onde temos como base a organização dos fatores da produção, ou seja, natureza, capital e trabalho. Giuseppe Ferri diz que a empresa, em um conceito econômico, seria a combinação dos elementos pessoais e reais colocados em função de um resultado econômico e realizada em vista de um intento especulativo de uma pessoa que se chama empresário. Ou seja, para alguns, uma empresa ela só existe em comando de um empresário, para alguns juristas, por exemplo. Para outros já pensam de forma distinta. Então, aqui a gente tem a ideia de que o quão amplo é o conceito de empresa. Conceito jurídico sobre a empresa. Em provas, sempre estaremos atentos a responder de acordo com o que a jurisdição diz. Se eu perguntar para vocês em uma prova qual conceito jurídico, qual conceito de empresa, vocês vão sempre me responder com base jurídica, porque aqui a gente está trabalhando seguindo as linhas do direito empresarial. Então, responderemos de acordo com o que a jurisdição diz. O jurídico, ao contrário do econômico, é mais abrangente e nasceu através do Código de Comércio em 1807, quando definiu atos de comércio em seu artigo 632
incluiu entre eles todas as empresas de manufaturas, de comissão de transporte por terra e água e todas as empresas de fornecimento de agência, escritórios de negócios, estabelecimento de vendas em leilão, de espetáculos públicos. A empresa ela é caracterizada pelo exercício da sua organização, pois se todos os elementos construtivos da empresa estivessem organizados, mas não se efetivar o exercício dessa organização, não se pode falar em empresa. Essa é a função do empresário, ou seja, organizar sua atividade, coordenando seus bens com o seu capital, com o trabalho aliciado de outrem. Esta é a organização e o motivo do conceito de empresa, se firmar na ideia de que ela é o exercício da atividade produtiva. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as diferentes modalidades de empresa. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que é uma EIRELI ou EIRELI. EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela foi criada pela Lei 12.441 de 2011, que é a chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. É aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não poderá ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Em resumo, uma EIRELI, ela é formada por um só sócio. Não é sócio porque ela é integralizada a uma só pessoa. Se eu tenho uma EIRELI, eu não posso ter um sócio, senão aí já seria uma LTDA, no caso. Ou algum outro tipo de modalidade de empresa que possa ter sócios, no caso. Uma EIRELI, ela não pode ser, o seu capital social ela não pode ser inferior a 100 salários mínimos vigentes no país. Se ela for inferior a isso, ela já não pode ser considerada uma EIRELI. Entendeu? E geralmente quando ela é inferior a isso, e ela geralmente é considerada um MEI, que é o chamado microempreendedor individual. O titular não responderá com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. Por quê? Toda vez que vocês se depararem com a modalidade de empresa que tem esse nomezinho aqui, limitada no fim, que é LTDA geralmente, na EIRELI não aparece LTDA, mas o LI significa limitada. Isso quer dizer que os bens pessoais daquela pessoa em que a empresa é integralizada, ou seja, os bens pessoais são aqueles atrelados ao CPF daquela pessoa, ela não vai responder pelas dívidas da empresa. Ou seja, se eu tenho uma EIRELI e minha empresa contrai dívidas, as minhas dívidas serão pagas com o capital social da empresa, da pessoa jurídica, da EIRELI, e não com os meus bens pessoais, que são aqueles atribuídos ao meu CPF. A pessoa natural que constitui empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Ao nome empresarial deverá ser incluída a expressão EIRELI, após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI também poderá resultar da concentração das cotas de uma modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. A empresa individual de responsabilidade limitada será regulada, no que couber, pelas normas aplicáveis às sociedades limitadas. O que isso quer dizer? Esse último parágrafo, em resumo, quer dizer que a EIRELI, ela pode nascer de uma sociedade, ou seja, eu era sócia de uma outra pessoa e essa outra pessoa chegou em mim e falou: olha, Amanda, eu não quero mais fazer parte, não quero mais ser sócio nessa empresa, eu tenho interesse de te vender a minha cota na empresa, você tem interesse? Eu, tenho. Aí eu compro a cota parte do capital social daquele outro sócio. Então, a partir desse momento, minha empresa, como ela vai se integralizar o capital social a uma única pessoa, ela vai se tornar uma EIRELI. Em resumo, é o que esse último parágrafo quer dizer.
requisitos e impedimentos de ter uma EIRELI ou de constituir uma EIRELI. Pode ser titular de EIRELI a pessoa natural, desde que não haja impedimento legal. Ou seja, quem pode ser titular de EIRELI? O maior de 18 anos, seja ele brasileiro ou estrangeiro, que se achar livre na administração de sua pessoa e bens, ou um menor emancipado. O que isso quer dizer? Se achar livre na administração de sua pessoa e bens. Se eu sou maior de 18 anos, mas eu tenho uma curatela sobre mim, eu sou considerada relativamente incapaz perante a lei. Eu posso ser titular de uma EIRELI se eu não tenho como administrar minha própria vida e meus próprios bens? Como é que eu vou administrar uma pessoa jurídica? Isso já gera um impedimento de eu ser titular de uma EIRELI, por exemplo. O menor emancipado, ele também pode ser titular de EIRELI. O menor emancipado nada mais é aquela pessoa menor de 18 anos que foi considerado maior de idade pela justiça. O juiz deu uma sentença o tornando emancipado. Também tem as condições legais que uma pessoa pode ser emancipado, seja pelos pais, pelo casamento, por assumir uma função pública, e a gente vai ver já esse assunto. Por concessão, um menor emancipado, ele pode ser emancipado por concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, se eu tiver 16 anos e eu falar, mãe, pai, eu desejo que vocês me emancipem. Meus pais necessitam ir ao juiz, pedir para que eu me emancipe? Não é necessário. Eles bastam ir a um cartório civil e falar para o tabelião, olha, nós desejamos emancipar nossa filha, pois ela já tem 16 anos ou mais, né? Ela não é maior de idade, pela lei, ela não tem 18 anos ainda, mas como ela já é maior de 16 anos, nós desejamos emancipá-la. Então, não é necessário entrar com ação judicial para esse fim, no caso. A outorga, nesse caso, constará de instrumento público que deverá ser inscrito no registro civil das pessoas naturais e arquivado na junta comercial, por sentença do juiz, que também deverá ser inscrita no registro das pessoas naturais. Ou seja, se a pessoa tem menos de 16 anos, ela pode poder ser emancipada também, porém, ela só pode ser emancipada por sentença do juiz. Essa sentença ela deve ser inscrita no registro civil e, após isso, ela deve ser levada, quando essa pessoa desejar abrir essa EIRELI, ser titular de uma EIRELI, ela deve ser levada junto à junta comercial. Igualmente, esse instrumento público nessa modalidade em que os pais também podem emancipar esse filho maior de 16 anos. A pessoa também pode ser emancipada através do casamento, ou seja, se eu sou menor de idade, eu contraio núpcias com outrem. Para eu contrair núpcias com outra pessoa, meus pais devem autorizar isso, deixando claro aqui, para eu casar com uma outra pessoa, sendo menor de idade, meus pais devem autorizar. A partir do momento que eu me caso com outra pessoa, eu automaticamente sou considerada emancipada, entende? Pelo exercício de emprego público efetivo, servidor ocupante de cargo em órgão de administração direta, autarquia ou fundação pública federal, estadual ou municipal. Ou seja, se eu tenho 16 anos ou menos, ou seja, menor de 18 anos, eu prestei concurso público, passei no concurso público, posso me emancipar agora? Não. O fato da pessoa passar num concurso público não dá a ela o direito de se emancipar. Para ela conseguir a sua emancipação, para ela ser considerada uma pessoa emancipada, sendo menor de 16 anos, ela necessita obrigatoriamente ocupar um cargo público. A partir do momento que ela ocupa aquele cargo público, ela pode sim requerer sua emancipação. O simples fato dela ser aprovada em um concurso para assumir um cargo público futuro, não a dá direito de se emancipar ainda.
ou ser emancipada, no caso. Pela colação de grau em curso de ensino superior, ou seja, aquelas pessoas que têm alto QI, que entram na faculdade, tem gente que tem um alto QI, entra na faculdade de medicina, por exemplo, com 12, 13 anos de idade. Se formam geralmente com menor de 18 anos de idade. Essas pessoas elas podem ser emancipadas porque elas concluíram o ensino superior menores de idade, porém elas já têm aptidão para... Elas precisam de ser emancipadas até para exercer essa profissão pela qual ela se formou. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Para exemplificar essa possibilidade, a gente pode dar exemplo dessas crianças que começam a atuar desde pequenininha. Por exemplo, a Larissa Manoela, a Maísa, acho que a Larissa Manoela ela foi emancipada, salvo engano. Elas têm economia própria desde crianças, então elas podem muito bem ser emancipadas porque elas se sustentam, elas têm uma relação de emprego desde muito novas. Então não há motivo pelo qual elas não serem negadas a elas essa emancipação, porque elas já têm uma responsabilidade de fato de um adulto. Menor de 18 e maior de 16 anos emancipado. Também pode ser titular de um EIRELI, como eu já falei aqui incansavelmente. A prova da emancipação do menor de 18 anos e maior de 16 anos, anteriormente averbada no registro civil, correspondente a um dos casos a seguir, deverá instruir o processo ou ser arquivada em separado, simultaneamente com o ato constitutivo, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público ou por sentença judicial, pelo casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relações de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha adquirido economia própria. Empresário. Essa pessoa pode ser tanto a física, que emprega seu dinheiro e organiza a empresa individualmente, como a jurídica, nascida da união de esforços de seus integrantes. As atividades econômicas de alguma relevância, mesmo as de pequeno porte, são desenvolvidas em sua maioria por pessoas jurídicas, por sociedades empresárias. O que isso quer dizer? O empresário ele pode ser considerado tanto a pessoa física, que pega o seu próprio dinheiro e emprega naquela empresa para fazer com que ela circule, com que ela tenha uma determinada expansão. E também ela pode ser considerada um grupo de empresas que se unam para gerar uma terceira empresa, por exemplo, que unam seus esforços, que unam capitais para gerar uma terceira empresa, que ela também pode ser, uma pessoa jurídica também pode ser considerada um empresário. O mais adequado, por evidente, seria o ajuste entre o texto legal e a realidade que se pretende regular, de modo que a disciplina geral da empresa, isto é, o exercício da atividade empresarial, fosse a relativa ao empresário pessoa jurídica, reservando-se algumas poucas disposições especiais ao empresário pessoa física. Nem sempre, contudo, os elaboradores de textos de normas jurídicas possuem essa preocupação. Ou seja, é muito carente na nossa doutrina uma conceituação clara do que seria um empresário e uma distinção também clara do que seria um empresário pessoa física e empresário pessoa jurídica. A lei brasileira causa uma certa confusão quanto à pessoa física e o núcleo conceitual das normas que fala sobre a atividade empresarial. Quando a pessoa jurídica empresária é quase que sempre denominada como uma empresa, os seus sócios são chamados de empresários. Em termos técnicos, contudo, empresa é atividade e não a pessoa que a explora. E o empresário não é um sócio da sociedade empresarial, mas a própria sociedade.
É necessário conceituar que o sócio não é empresário, não está, por conseguinte, sujeito às normas que definem os direitos e deveres do empresário. Por exemplo, eu sou sócia de uma empresa. Isso quer dizer que eu sou empresário daquela empresa? Não necessariamente. Eu posso ser sócia daquela empresa e simultaneamente ser empresária também. Mas eu posso ser apenas sócia de uma empresa. Eu empreguei um capital social naquela empresa, mas eu não participo da organização dela, eu não participo do gerir daquela empresa, de fato. Então, eu não posso ser considerada empresária. Eu sou apenas sócia daquela empresa. Entende? Então, a figura do empresário, ele não pode ser confundido com a figura do sócio. E também, os dispositivos legais que são atribuídos ao empresário são distintos dos dispositivos legais que são atribuídos aos sócios. Os direitos e obrigações atribuídos aos sócios são distintos dos direitos e obrigações empregados ao empresário. É isso que a gente quis trazer aqui nessa conceituação. O direito também disciplina a situação do sócio, garantindo-lhe direitos e imputando-lhe responsabilidades em razão da exploração da atividade empresarial pela sociedade de que faz parte. Bom, na próxima aula, a gente vai continuar nosso assunto e aprendendo um pouquinho mais sobre essa conceituação geral do direito empresarial e da sua evolução até chegarmos ao que temos hoje na nossa jurisdição brasileira. Um abraço, até o próximo vídeo.